Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal e eu hoje trago mais receitinhas para vocês. No dia de hoje eu vou fazer duas e vou começar com o doce. O doce que eu vos trago é delícia de leite condensado e chocolate e eu estou a seguir a receita de um canal que existe aqui no YouTube que eu sigo há muitos anos, que é o canal da Neuza de Sabor Intenso. E é uma receita que eu já vi lá há muito tempo, que tenho feito sempre para festas de família e amanhã tenho uma festa, tenho um aniversário e quero então levar este doce que vai ficar mais ou menos 24 horas no fresco. Não é necessário tanto, mas como eu trabalho amanhã, não tenho a oportunidade de o fazer no dia da manhã, portanto vou deixá-lo já pronto hoje. O que é que nós precisamos para esta receita? Vamos precisar de 8 ovos, neste caso vão ser precisos 4 ovos inteiros e mais 4 gemas. Uma latinha de leite condensado. Eu comprei assim uma embalagem pequenina com 200 ml de leite, porque é a quantidade que eu preciso para esta receita, então comprei assim, mas se vocês tiverem em casa, os pacotes normais servem perfeitamente. Portanto, 200 ml de leite, 100 gramas de manteiga, 150 gramas de chocolate para culinária, açúcar vamos precisar para uma parte da receita 100 gramas e para a outra parte 75 gramas. Um pacote de bolacha Maria e 300 ml de natas para bater. Como só existem estas, pelo menos é as que eu encontro, só existem embalagens de 200 ml, eu tive que comprar duas, mas só vou utilizar uma e meia. E portanto, o que é que vamos precisar? Vamos precisar de começar a fazer o seguinte, que é, vamos pegar numa panela e vamos colocar o leite condensado, o leite e as 4 gemas. Mexer muito bem, levar ao lume, deixar borbulhar, ferver neste caso, borbulhar, e então aí retiramos. De seguida pegamos em 150 gramas da tablete, a tablete traz 200 gramas, temos que utilizar só 150, pegamos em 150 gramas de chocolate para culinária, partimos aos bocadinhos, juntamos as 100 gramas de manteiga e levamos a banho-maria e deixamos derreter tudo muito bem. Entretanto, separamos os 4 ovos, as gemas das claras, e junto com as gemas colocamos 100 gramas de açúcar. Batemos muito bem. E quando estiver bem batido, juntamos então o chocolate derretido. De seguida, batemos as claras em castelo e juntamos também então ao preparado e fica uma mousse de chocolate. Por fim, batemos então os 150 ml de natas, 150? 300 ml de natas, junto com 75 gramas de açúcar e fazemos chantilly. E depois é só triturar então a bolacha. Podem utilizar um triturador, podem partir à mão, como preferirem. Eu vou utilizar um triturador. E depois é só utilizarem um recipiente para colocar isto tudo. Portanto, eu vou utilizar este que é transparente, porque eu gosto de ver as camadas. E depois então é só colocar a parte do leite condensado em baixo, de seguida cobrir com a bolacha ralada, depois a mousse de chocolate, novamente a bolacha ralada e eu costumo terminar com um chantilly. Se vocês quiserem podem colocar mais bolacha ralada por cima ou então, como vai sobrar um bocadinho de chocolate de culinária, podem ralar aqui em cima e ficam bocadinhos de chocolate. E é esta a receita. São 3 camadas, portanto são 3 fases do doce. Eu vou pedir ajuda ao marido, que é para ser mais rápido, e entretanto já vos mostro como se faz tudo. Bora!
E a segunda receita de hoje é um risoto de legumes assados. Para esta receita vamos precisar de arroz próprio para risoto, vinho branco. Eu não tinha aqui um vinho todo XPTO branco, o único que tinha na despensa era este, que é mais fraco, mas é o único que eu tenho, portanto é o que eu vou utilizar. Vamos precisar de queijo, eu vou utilizar o grana padano, que depois vou ralar. Caldo de legumes, vou utilizar estes da Knorr. E por fim os legumes que vou assar inicialmente. Eu escolhi para legumes pimento vermelho e pimento verde, cenoura, courgette e cebola. E é o seguinte, esta cebola vai servir tanto para a parte de assar como para o refogado. Portanto, a receita é toda igual à receita que eu já fiz aqui no canal de cogumelos, de risoto de cogumelos. Realmente a única coisa que muda é o ingrediente. Portanto, em vez de cogumelos, leva os legumes assados. Vou então começar por colocar os legumes a assar e vocês vão ver então aqui como é que eu coloquei. Não vou utilizar estes legumes todos. Vou só colocar uma parte, porque é mesmo só para o arroz, não vou utilizá-los para mais nada. E, portanto, vou pegar nestes legumes, vou cortá-los, colocar num recipiente, vou temperar com sal, pimenta, alho em pó, pimentão doce e regar com um bocadinho de azeite e levar ao forno até ficarem bem assados. Eu não sei se disse, mas também vou colocar cebola, eu acho que já tinha dito. Depois, então, com o restante da cebola vou começar a fazer o refogado. Então, cebola e um bocadinho de azeite numa panela, deixo refogar muito bem, junto depois então o arroz, mexo, junto o vinho branco, que é mais ou menos meio copo de vinho branco, volto a mexer normalmente, junto o caldo de legumes, mexo tudo muito bem, deixo o arroz cozinhar lentamente, sempre a mexer. Entretanto, junto o queijo até ficar assim uma coisa cremosa e por fim junto então os pimentos assados que já estão cozinhados. Uma vez que, quando foi a questão do cogumelo, os cogumelos tiveram que cozinhar ainda, portanto eu coloquei mal, comecei a colocar o caldo. Neste caso, como os legumes já estão assados, é mesmo só colocá-los no final da receita, é envolver tudo muito bem, talvez coloque um bocadinho de cebolinho por cima e é só. Portanto, vamos também agora a esta receita.